Alô você! Tá começando o Central Europa da sua segunda-feira à noite ou qualquer outro dia que você pode estar assistindo este maravilhoso programa. Eu sou Pedro Fernandes, não faço jamais esse programa sozinho. Tem comigo Lincoln Cruz, Thiago Becker, e hoje vamos falar da sensação europeia Bayer Leverkusen, que caminha a passos largos a ser campeão da Bundesliga, quebrando uma sequência de 11 títulos seguidos da equipe do Bayern de Munique. Lincoln, hoje a gente vai debater, vai ser bem legal, acho que é o assunto principal na Europa, né, no futebol, como joga o Leverkusen e que é o campeão, né? A gente não quer zicar, no momento da gravação é o líder, mas tá muito bem direcionado esse título, né? Olá, Lincoln, né? Olá, Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite também para quem está com a gente. Se está na estreia ou vendo posteriormente. É isso, né? É o time sensação da temporada, né? E, cara, eu já vou adiantar esse negócio da zica e tudo mais. Mesmo que aconteça uma catástrofe, que o Bayern não vença nem Europa League, nem Bundesliga, eu acho que será o time sensação da temporada. É muito legal de ver esse time do Xabi Alonso, aliás, mais um treinador espanhol aí conseguindo fazer sucesso, chegando bem no cenário mundial e fazendo o time jogar assim, um futebol que é muito bom de se ver. Estamos acompanhando esse jogo enquanto estamos fazendo, então se a gente mudar a rota do Waze, aí você já sabe que deu problema lá contra a Union Berlin, lá em Berlim. Mas a princípio tá tudo certo, 0-0. Aliás, o Bayern que vem de uma vitória que até eu acho que foi. A gente estava fazendo também o programa, Pedro, ou foi depois do programa ali nos bastidores que tu falou assim: o Bayern tá perdendo, mas daqui a pouco vira. E virou nos momentos finais da partida, né? Então é isso, é um Bayern que joga muito, é um Bayern que soube montar uma equipe e, mais do que isso, deu match nessa equipe, né? Então, não tem como ser outra equipe senão o Bayer Leverkusen, a equipe sensação da temporada. A gente gravou, foi o programa do mata-mata que a gente fez, e enquanto tava rolando o jogo do Bayer Leverkusen, o Leverkusen tava perdendo, aí o Thiago falou, né, o Leverkusen tá perdendo. Falei, relaxa, daqui a pouco vira. 90 minutos, saiu o primeiro gol, o 1-1, empate contra o Hoffenheim. 5 minutos depois, 4 minutos depois, saiu a virada e o Bayer Leverkusen venceu mais uma. Thiago Becker, bom dia para você também, meu garoto. A gente tá vendo a história sendo escrita. Bom dia, Pedro, Lincoln e a todo mundo que tá acompanhando a gente na estreia ou depois, enfim, no vídeo que a gente tá fazendo aqui sobre o Leverkusen. Como o Lincoln já falou, tá com 20 minutos aí do primeiro tempo, o jogo contra o Union Berlin, a gente tá assistindo aqui agora. Mas, inclusive, se eu der alguns déficits de atenção, é porque eu tô tentando ver o jogo, mas obviamente vou prestar mais atenção aqui no programa. Mas é isso, cara, uma equipe extremamente boa de se assistir, jogadores jovens, um técnico jovem, tudo dando certo até então, né? Porque obviamente precisa ter sorte também, mas enfim, é muito mais trabalho e competência do que, obviamente, sorte. O Xabi Alonso chegou na temporada passada, já foi bem, essa temporada voa. Então tem muita coisa para falar sobre ele e também sobre o passado sombrio da equipe do Leverkusen, Pedro. O Leverkusen que passa a ser que pode vir a ser o campeão. Eu tô falando tudo no futuro, só que assim, hoje a diferença, no momento da gravação, a diferença do Leverkusen para o Bayern de Munique são de 13 pontos. Nós estamos na rodada, deixa eu pegar aqui, tentar achar qual que é a rodada da Bundesliga, 28ª, e são só 18 times, né? Então são menos rodadas, aí são 34 rodadas. Então, eu não vou fazer a matemática rápida, mas mais 2 rodadas o Leverkusen é o campeão alemão ali. Não, deve ter mais rodadas, pelo menos mais 4 rodadas. Tem que ver o que o Bayern de Munique vai fazer também. Só que o Leverkusen já é o campeão. E o Leverkusen, ele vem em uma série invicta e muito eu destaque para algum jogador, para esse elenco, que não é um elenco tão estrelado do Leverkusen, só que tem
personagens muito... jogadores principais, né? A gente tem o Grimaldo, a gente tem o Wirtz, Palacios, o Xhaka e o meu favorito até agora, o Thiagão, desses jogadores todos desse plantel do Leverkusen, que é o Frimpong. E é um time muito ajeitado, né? Esses jogadores, principalmente falando dos jogadores, né? Muitos destaques ali de caras... O Grimaldo era do Benfica, hoje tá agora no Leverkusen ajudando o time a chegar nessa situação. Exatamente, são jogadores como... tem os jogadores mais experientes, né? Agora o Andrich e também o Xhaka, que veio do Arsenal e vem fazendo uma excelente temporada. Ele não foi chutado do Arsenal, mas veio que o Arsenal diz não tá mais nos nossos planos para ser um titular e tudo mais. Ele chegou a ser capitão do Arsenal e tudo, mas veio e é importante nessa equipe do Xabi Alonso. Porém, como você falou, né? Além do Wirtz, que é aí a sensação do time, e pô, vai ter gigantes aí brigando por ele e pagando mais de 100 milhões facilmente, porque é um jogador que eu acho, né, pelo que ele vem mostrando já há um bom tempo, vai se tornar um dos melhores jogadores do mundo, mas não tem como dizer que o destaque não tá nas alas, né? Grimaldo, que veio do Benfica de um lado, Frimpong do outro, um holandês e um espanhol, são jogadores que sabem defender, sabem atacar, são completos, atacam muito. Agora eu não tenho números exatos de gols deles na temporada, mas são mais de 10 participações, mais de 10 gols para cada um, quase 10 assistências para cada. Então é um absurdo o que eles fazem como alas, que jogam no 3-4-3, né, assim, entre aspas, porque tem muito movimento no meio de campo, mas com dois jogadores de meio um pouco mais fixos, e o Wirtz e ora o Hoffmann e tudo mais na frente, são dois jogadores que criam mais, mas dão muito espaço para Grimaldo pelo lado esquerdo e Frimpong pelo lado direito atacarem, e os zagueiros também saem jogando e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre essa tática da equipe, o Lincoln vai falar depois, mas realmente é um destaque esses dois lados. Eu não sei dizer se eu gosto mais do Wirtz, se eu gosto mais do Frimpong, gosto mais do Grimaldo. É exatamente aquele time que a gente gosta do coletivo, né? Não é só um jogador na equipe que a gente fica brilhando os olhos. A gente brilha os olhos pelo estilo de jogo que o Xabi Alonso conseguiu implementar. Algo muito difícil de se ver no futebol hoje em dia. Todo mundo agora jogando, obviamente, com os zagueiros saindo mais, no estilo de Guardiola, toque de bola. Não. Eles são muito... É uma equipe que, se você colocar no papel, parece que é muito aberta, né? Pô, não vai levar gol? Eles têm a melhor defesa da Bundesliga. Então, é muito completo. E mesmo com a lesão do seu principal artilheiro, ainda continua muito bem na temporada. Uma temporada, dá para se dizer, perfeita até aqui do Leverkusen. O Lincoln, cara, pega o elenco, né, do Leverkusen, como a gente falou, não tem jogadores estrelados, não tem um elenco estrelado. E até a construção do elenco é curiosa, né? Que você tem o Xhaka, que rodou um pouco mais, mas pegando aqui o Frimpong, por exemplo, ele estava no Celtics e veio pro Leverkusen. O Grimaldo estava no Benfica e aí foi de graça pro Leverkusen. A gente tem o Boniface, que é o artilheiro do Bayer Leverkusen, que jogava no Bodo, aí depois foi pro Royal Union da Bélgica e aí veio pro Leverkusen. Então, e valores baixos, jogadores de graça, o Boniface foi 2 milhões, então a construção do elenco também foi muito inteligente, né? Cara, assim, eu tava me preparando pro programa, e essa foi um insight assim que me surgiu de manhã, assim, antes da gente começar a gravar. Chama muita atenção essa formação do elenco, e por isso eu comentei dela na abertura do programa. Chama muita atenção essa construção desse elenco. Eu acho que o Wirtz, ele é um jogador que já estava sendo monitorado mundialmente, né? Por exemplo, para todo mundo, que a gente sempre fala do FIFA aqui, né? Do EAFC agora, mas era um dos jogadores que estava ali com um potencial gigantesco, com um preço ok para você montar o seu elenco no modo carreira. Então já era um monitoramento de todo mundo. Mas assim, me chama muita atenção porque me lembra muito o Moneyball, né? O filme que é contado em uma história verídica do oaklandês, né? Que inclusive vai sair de Oakland, vai para Las Vegas. Então tá até acontecendo vários problemas lá, porque o estádio do Oakland é gigantesco e a torcida tá revoltada porque o time vai sair da cidade, mas enfim, isso é MLB. Mas chama muita atenção por quê? Porque quem já viu o Moneyball sabe que eles montam o time, né, para a temporada muito baseado na análise de desempenho, né, que não tem esse nome, mas um dos atores
um dos protagonistas do filme, o protagonista é o Brad Pitt, mas um dos protagonistas, isso, ele faz o papel de um analista de desempenho, então ele tem os números ali dos jogadores, e eles formam uma equipe que, aí eu não vou contar o final do filme para quem quer ver, mas é uma equipe sensação, tanto é que virou filme. Mas o Leverkusen é isso, é uma equipe que é montada, na minha visão, muito através de uma análise de desempenho, para encaixar num jogo muito interessante do Xabi Alonso, que eu quero tomar cuidado mais, talvez seja um jogo onde a posse de bola ela vai mais, inclusive no momento que eu falo quase saiu o gol do Bayer Leverkusen, que é uma posse de bola não tão demorada, e mesmo que a equipe joga em bloco baixo, a maioria das equipes, né, contra o Bayer Leverkusen jogam no bloco baixo por saber que é uma equipe que gosta de tocar bola, então nem todas vão pro pau a pau ali, né, já querendo tirar risadas aí do Thiago Becker depois desse comentário, mas as equipes não vão para cima, então eu acho que é uma posse de bola talvez que a gente vai ver mais no futebol mundial. Eu lembro que o Guardiola, na temporada passada, era uma equipe muito menos burocrática com a posse de bola, demorava menos para atacar do que em outros momentos. Então, acho que as equipes que jogam com posse, por ter um antídoto já meio que criado com essas equipes que jogam em bloco baixo, vai muito na linha do que o Xabi Alonso vem fazendo. Então, assim, para mim, talvez um dos futuros aí do futebol que essa equipe do Xabi Alonso vem fazendo hoje com o Leverkusen, e para mim faz muito sentido ele permanecer no Leverkusen. Eu sei que, claro, a globalização, o futebol mundial tentou glamorizar um pouco essa história dele sair do Leverkusen, mas, cara, eu acho que ele foi muito bem na resposta dele, onde é o lugar perfeito para ele ficar. Então, e eu acho que é isso. É um casamento, e imagina, tá? Ele vencendo a Bundesliga, que deve acontecer, e vencendo um bicampeonato de Bundesliga. Aí, meu amigo, primeiro, é muita história. Dá uma estátua para ele, né? Primeira coisa, né? Monta uma estátua ali no Leverkusen. É muita história e odiar o Harry Kane com força, né? Porque aí, meu amigo, o inglês, 2 anos no Bayern. É que daí ele pode ganhar outras coisas, né? Mas, putz, a vida, o cara tem que dar um azar, assim, do tamanho do mundo. E juntando isso, essa temporada já, como o Bayern tem 2 títulos na história, né? Tem só a Copa da UEFA de 87 e 88 e a Copa da Alemanha de 92 e 93... Nessa temporada tem 3 possibilidades de título, né? Porque já é praticamente campeão da Bundesliga, tá na final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, que a gente vai falar, eu vou acabar falando bastante aqui ainda sobre esse time nesse programa, que é um time de segunda divisão, tá na final, e nas quartas da Liga Europa, que é mais difícil, porque tem adversários mais fortes ainda, mas enfrenta o West Ham, que também é uma equipe difícil, mas então tem 3 possibilidades de título, sendo que só tem 2 na história. Então pode acabar que em uma temporada ele ganha mais título do que o time tinha na história inteira. Eu quero chamar a atenção num dado aqui, abraço pessoal do Transfer Market, que eu vou colocar aqui na tela, que é o seguinte, valor de mercado, né? Qual que é o valor de mercado do Leverkusen atualmente? 594 milhões e 55. E por que eu trouxe esse dado? Porque inevitavelmente a gente vai fazer essa comparação, que é com o Bayern de Munique, que o valor de mercado é de 929 milhões e 45. Ou seja, a montagem do elenco ali da forma como foi feita do Leverkusen é realmente extraordinária, né? Não precisou gastar milhões precisou gastar milhões, óbvio, né? Mas não precisou fazer um valor astronômico para montar esse elenco. Foi gastos inteligentes. A comparação com o Bayern de Munique nessa temporada, né, Thiago, é inevitável a gente não fazer, porque o Bayern é o bicho-papão alemão. O Bayern é o maior campeão. É mais provável o Bayern de Munique ser campeão do que qualquer outro time chegar ali próximo. E essa temporada, os caras... Primeiro que ano passado, na temporada passada, já não era para ter ganho, só ganhou porque o Borussia Dortmund foi incompetente contra o Mainz na última rodada. E chega nessa temporada
com o Harry Kane, só que não acha nada, porque simplesmente do outro lado tem o Leverkusen e o Xabi Alonso destruindo todo mundo. E isso, esses 594 milhões que vale o elenco agora, no início da temporada, com certeza, era muito menor, né? Então, se você pegar o início, agora não tem os números exatos, mas se pegar o início da temporada, esse valor, e o do Bayern é mais distância ainda, mas exatamente. É um time que foi montado com alguns jogadores que já estavam no elenco, jogadores da base, como a questão do Wirtz, e aí sim, uma outra contratação de graça. O Grimaldo ser de graça é um absurdo, porque ele, tudo bem, não era o nível que ele é hoje em dia lá no Benfica, mas já era um grande lateral, então conseguiu uma pichincha aí trazendo de graça. O Xhaka também, apesar de não ser um jogador genial, é um baita meio de campo e também veio, se não me engano, foi de graça também ou foi por valor baixo, mas enfim, muito bem montado esse elenco. Então é uma diferença de mudança. E na temporada passada o Dortmund estava na liderança, mas também era muito porque o Bayern de Munique estava tropeçando demais no campeonato. O Bayern continua não sendo uma temporada à la Bayern, de vencer quase tudo, mas eles estão pontuando praticamente melhor que na última temporada. Porém, o Leverkusen está tão absurdo que conseguiu tomar essa distância à frente, e inclusive empatando e vencendo o Munique nessa edição da Bundesliga. Então não é demérito do Bayern de Munique. É um pouco também, obviamente, algumas partidas, mas é muito mérito do Leverkusen. Então, aí, depois de 11, 12 anos, acho que é 11 de Bayern vencendo sempre, quando uma equipe vence, com certeza é por mérito. E como eu já falei em algumas transmissões, em alguns jogos do Leverkusen, o mundo está apaixonado pelo Leverkusen, e até que, enfim, o Bayern de Munique vai deixar de ganhar o campeonato alemão, que ninguém aguenta um time ganhando todo ano. É igual quando é muito legal quando outra equipe vence na França, a não ser o PSG. Se outra equipe vencer, a não ser o City também na Inglaterra, acho que a única pessoa que vai ser triste vai ser o Lincoln. Mas é muito legal ver uma equipe de menor expressão vencendo o campeonato dessa importância. Só para sacar aqui, ó, a sequência do Bayern de Munique. Temporada 2012-2013, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23. É meu trava-língua porque tem essa questão da temporada, né? São exatos 11 títulos seguidos, esse seria o 12º. Só para ter uma ideia como o Bayern de Munique é dominante no campeonato alemão, o Bayern de Munique tem 33 títulos. O segundo com mais títulos é o Borussia Dortmund, com 8. Então você vê o quanto... E o que é mais bizarro, porque assim, o Bayern de Munique ele só foi chegar à primeira divisão do campeonato alemão na década de 60. Mas se estabeleceu como o principal time alemão, e hoje não tem outro time, é impossível alguém chegar perto do Bayern de Munique. E só pra gente falar, tem que falar mais uma vez do Bayern, o Lincoln, você já começou a falar, mas cara, que azar ter o Harry Kane, meu Deus do céu, eu fico até com cara, o que acontece com o Harry? Ainda bem que o Harry Kane não é... Nossa, o Harry Kane vai pra qualquer time do mundo, se ele for pro PSG, o PSG vai perder o título, não é possível. Quem deve estar preocupado com essa história do Harry Kane é a Inglaterra, né? Que vai disputar mais uma Eurocopa e fala, Jesus amado, o que será que não convoca o Harry Kane? Não, mas é brincadeira, né? Tipo, cara, são coisas que acontecem e chama atenção, eu acho que chama atenção mais, essa história do Harry Kane chama atenção mais a Copa da Alemanha, né? De ter saído tão rápido da Supercopa da Alemanha. Não, pare, sai da Copa da Alemanha contra um time de terceira divisão. Então. Cara, isso sim causa alguns arrepios, vamos dizer assim. Mas, tirando isso, cara, eu acho que é muito mérito do que o Bayer Leverkusen fez, né? É claro que o Bayern de Munique, ele tem uma temporada totalmente desastrosa e é legal da gente ver quando as coisas elas são feitas de forma, entre aspas, correta, né? Que muitas vezes essa palavra correta é meio forte, mas quando elas acontecem, as coisas se encaixam melhor, acho que vai ficar melhor assim o termo,
quando as coisas se encaixam bem, como elas tendem a dar muito certo, né? E o Bayern, isso é legal até para falar, porque muita gente não é defendendo o Manchester City nem trazendo a pauta Manchester City, mas muita gente já trazendo. Mas já trazendo. Muita gente bota, porque o Guardiola só fez isso porque aquilo, o Guardiola só tem isso por causa de jogadores. Apesar de sim, o Manchester City ser uma seleção do futebol mundial, mas não tem nenhuma estrela. É claro que tem o De Bruyne, que é um cara tecnicamente monstruoso, o Rodri monstruoso, mas é uma equipe construída. Por exemplo, o Rodri chegou no City e não era isso que é o Rodri hoje. Era muito bom, mas não era isso que era hoje. O De Bruyne chega no City, também não era isso que é. É diferente de você, não criticando o Real Madrid do nosso Thiago Becker, mas é diferente de você contratar, por exemplo, o Mbappé. É diferente de você contratar um Bellingham. É diferente de você pegar e montar um elenco galáctico várias vezes. Então, e você fazer isso funcionar é complicado. Então, o Bayern, por mais que tenha um time monstruoso e tecnicamente é um time fantástico, mas precisa muito mais do que isso. O jogador ele não funciona de forma automática, né? Ele pode ser o melhor possível, mas não vai funcionar de forma automática. E você ter, na minha opinião, o melhor centroavante do mundo não significa que as coisas vão funcionar de forma automática, mesmo que seja uma equipe como é a do Bayern, que tem, além de o melhor centroavante do mundo, muitas peças que são talvez não as melhores na posição, mas uma das melhores na posição, mundialmente falando. Então, é um time que não funcionou, é um time que tem muitos problemas, na minha visão, em questão de vestiário. O vestiário do Bayern, para mim, é uma confusão gigantesca. O Tuchel, eu gosto dele como treinador, mas acho que ele deve ter alguns problemas de gestão de equipe, porque sempre dá algum problema assim, ele sempre sai com alguma crise no vestiário. Então é isso, sobre o Bayern, isso. Agora, o Xabi Alonso, ele monta uma equipe certa, uma equipe que gastou pouco para ser montada, mas deu muitos encaixes, né? E mesmo quando ela precisa rodar, porque assim, uma coisa é você fazer a temporada que faz o Leverkusen sem ter uma competição europeia. Outra coisa é você ainda ter um calendário cheio, como tem o Bayer Leverkusen, disputar e competir como está competindo. Eu vou ser sincero, eu gostaria que o Bayern levasse todos os títulos que disputa essa temporada. Porque eu acho que é isso, a gente tem que reverenciar equipes que fazem o que o Bayer Leverkusen vem fazendo. Então, gestão perfeita, futebol dentro de campo perfeito. Então, tem que ser realmente reverenciado com os títulos o Bayer Leverkusen. Eu fui pesquisar aqui, né? Vocês sabem quantos times alemães foram campeões alemães, obviamente, invictos? Quantas vezes o Bayern foi invicto campeão? Tem que pegar isso, tá? Foi o único de ser. A resposta será te surpreender, não sabe? Nenhum. Apenas um time alemão foi campeão invicto. E esse time alemão é o Dresdner, na temporada 42-43. Não foi nem o Bayern de Munique. Foram 23... e forma invicta mesmo. Foram 23 vitórias e 23 jogos. O Bayern de Munique não conseguiu ser campeão. Só pra ter uma ideia, o Bayer Leverkusen... O Bayern... É que tem que tomar esse cuidado. Que é o Bayer Leverkusen... O Bayern de Munique com N no final. E o Bayer Leverkusen sem um N no final. Porque... Para quem não sabe, né, fazendo propaganda, o Bayer Leverkusen foi criado ali por causa da Bayer, que é a farmacêutica, hoje mundialmente, tá? Aqui no Brasil também. É a segunda melhor, né? Só fica atrás da Farmácia Violeta. Exatamente. Nada supera a Farmácia Violeta maior e melhor. Agora vou fazer esse recorte pra gente poder... Eu tava preparado pra rir, que eu achei que ele ia vir com um trocadilho do Carilho, mas foi bem, ele foi bem. A Farmácia Violeta, a maior e melhor farmácia de manipulação. Link aqui na descrição do Mas YouTube. Eu jurava, Pedro, eu só fiquei sabendo, cara, eu achava que era, mas eu só fiquei sabendo pesquisando pro programa, hein? Eu não tinha certeza de que era o
Bayern por causa do Bayern mesmo. É da Bayern, foi. E os funcionários da Bayern que criaram a equipe. Sim. Isso, a Bayern durante muito tempo até ajudou, e hoje, se eu não estiver enganado, não ajuda mais, mas mantém o Bayern ali. Tanto que se você olhar o escudo do Bayern, deixa eu ver se eu coloco aqui, só para a gente poder exemplificar, o escudo do Bayern de Leverkusen, ele tem o símbolo da Bayern, né? No escudo do Bayern Leverkusen. E para quem não sabe... Vamos seguindo aqui. Pode falar. Para quem não sabe... Pode falar, porque é o tempo de eu pegar aqui também as coisas para poder colocar na tela, vai. Boa. Para quem não sabe, pelo menos da minha geração, era o jogador talvez mais famoso, mais emblemático dessa geração da Alemanha. Talvez era o Oliver Kahn, era o Michael Ballack. O Ballack, ele foi revelado pelo Bayer Leverkusen. Muita gente acha que ele sempre foi do Bayern de Munique, virou tipo ídolo do Bayern de Munique e tudo mais. Era uma das principais estrelas alemães da época, mas ele foi revelado pelo Bayer Leverkusen. Inclusive, a gente acha que vai falar mais para frente sobre os históricos aí, era um dos jogadores do Bayer Leverkusen naquela final da Champions League 2000-2001 ou 2001-2002, agora é 2001-2002. 2001-2002, isso. 2001-2002, aquele gol do Zidane, que é emblemático para mim, o gol mais bonito de final de Champions League, que o Roberto Carlos dá aquele cruzamento, ele dá um chute para cima, né? E o Zidane, sem precisar dominar a bola, ele simplesmente dá aquele voleio sem pulo, coisa linda, a bola lá no ângulo, e o Real Madrid acaba vencendo, né, essa final de Champions, mas o Ballack era um dos principais. Ballack e Lúcio, o zagueiro do Pinto. O Ballack parece, o Ballack é um dos jogadores mais azarados da história também, que, meu Deus, ele dá muito azar, o Bayer Leverkusen. Na Copa do Mundo, a regra não tinha sido mudada, ou seja, tomava cartão na semifinal, estava fora da final, e ele não joga a final contra o Brasil. Meu Deus, só para exemplificar aqui, né, fazendo propaganda gratuita, aqui tá do lado direito o símbolo do Bayer Leverkusen, do lado esquerdo o logo da Bayer, então é isso, para mostrar essa ligação histórica das duas equipes. Vamos falar do homem do momento, o cara que estava sendo desejado por todo mundo, mas hoje na última semana foi falado que ele permanece, ele vira ao povo, diga ao povo que fico, que foi o Xabi Alonso, que vem jogando um futebol extraordinário. Ele faz uma coisa, Thiago, que eu gosto muito de fazer quando eu jogo FIFA, que é jogar com pontas, coisa que tá morrendo, ponta tá morrendo no futebol, e o Xabi Alonso joga dessa forma pelos lados do campo e tá fazendo o Bayer Leverkusen chegar onde tá. Muito se deve por causa desse homem, o nosso querido Xabi Alonso, hein? Exatamente, joga com pontas e alas, né? Então, o ala, no caso, que é o Grimaldo e o Frimpong, como eu já falei, eles jogam praticamente como pontas na fase de ataque, e ainda tem o bônus do Wirtz e do Hoffmann. Eu não sei quem tá jogando como titular hoje nessa posição, vou até dar uma conferida aqui. Hoje é o Hilozek, que foi substituído, inclusive, porque se lesionou no primeiro tempo. Aí teve a entrada do Adli. O Adli e o Hilozek são jogadores mais ofensivos, né? São quase que atacantes, então acabam que eles vão ficar mais ofensivamente. Quando tem o Hoffmann, ele é um jogador que recua ou faz quase que um quadrado, né, no meio de campo, porque fica Andrich, Xhaka, Wirtz e... parece que eu tô com o controle de videogame aqui. E mais o outro que tá sendo o Adli hoje, mas pode ser o Hoffmann. Então, ele joga com os dois pelo lado, né, o Grimaldo pela esquerda e o Frimpong pela direita, tendo esse quadrado no meio, mas o jogador centralizado, que era o Boniface, mas como ele tá lesionado, inclusive eu acho que ele tá no banco hoje, depois de 3 meses, e acaba sendo chique. Hoje é o Borja Iglesias, que ainda não estreou praticamente pelo Leverkusen, ainda não fez nenhum gol. Mas principalmente quando era o Boniface, ele recuava nesse meio, ele vinha buscar, ele não ficava só dentro da área para ajudar. Então é um time que se move muito pelo meio, mas que dá liberdade para os seus alas jogarem e chegarem como pontas. Não é à toa que eu falei os números aí de muitos gols, muitas assistências do Grimaldo e do Frimpong nessa temporada. O Grimaldo ainda bate falta também e fez gol, né, no primeiro turno contra a equipe do Bayern de Munique, assim.
Então são variações táticas, fora os zagueiros, né? Que a gente, você falou para mim sobre os pontas, mas dá de ver que quando a gente vai explicar o Leverkusen, a gente acaba passando por todos os jogadores. Tão bem coletivo que é essa equipe, tanto que o Coulson, que é zagueiro, ele também sai numa jogada que daí o Leverkusen, como joga com 3 zagueiros, algo que é comum hoje em dia, não começar com 3 zagueiros, né? Mas como faz o Arsenal, que faz o Manchester City também na Premier League, que começa com os 4 e às vezes são 4 zagueiros mesmo, um vindo para ajudar no meio de campo o volante e os 3 ficando atrás para fazer a defesa. Acaba que é só 3 zagueiros mesmo a equipe do Leverkusen. Quando se defende em 5, né? Porque o Grimaldo e o Frimpong voltam, mas na fase ofensiva o Coulson e pelo lado esquerdo às vezes o Hincapié. Hoje, deixa eu até ver quem tá, o Hincapié hoje é o titular. Eles são os que saem pelo lado para dar o apoio na saída de bola, fora o Jonathan Tah, que é esse homem mais centralizado. Então é uma equipe que desde a defesa passa por todos os setores do campo e muitas vezes com muita velocidade, né? Às vezes sai jogando pelo meio, mas já tá na ponta com o Frimpong, porque é um jogador extremamente veloz, mas inclusive acabou de sofrer uma falta numa jogada assim. Não, eu acho que é pênalti, não é não? Não consegui ver, eu não tava prestando atenção no jogo, mas... Não, foi fora da área, mas... fora. Segue aí, Thiago. Então provavelmente vai vencer o jogo hoje também. Mas então você vê que desde a fase defensiva sai no pé de todo mundo e acaba no ataque, isso não sendo um jogo lento, um jogo rápido. Então é muito valorizado essa temporada de todos os jogadores, mas obviamente que o destaque, por não ser tão comum, né? O destaque acaba por não ser tão comum, os alas participando tanto assim, os laterais Grimaldo e Frimpong, Pedro. Patrick Schick, Pedro? Patrick Schick que se veste muito bem e tem muita etiqueta, né? Porque é um cara muito chique. Meu Deus, quase que sai gol aqui do Bayer Leverkusen. Na trave, voltou. É gol. Tá lá. 1-0 Bayer Leverkusen, então... Gol feio. Abre o... Meu Deus. Feio, não, impedimento. Impedimento marcado, o gol não valeu. Vai ser revisado pelo VAR. Enfim, vamos seguir se valer aqui o gol. Você do futuro já sabe que o Bayer Leverkusen já fez. Ô, Lincoln, aí é com você, meu parceiro. Você que é o nosso homem das táticas, o homem da análise precisa ali. Analise para nós esse time do Bayer Leverkusen da forma que joga, que, cara, é um time que me encanta bastante. Cara, é uma equipe... primeiro, eu tô cada vez mais reticente de falar sobre número, assim, numerologia, né? Aquele 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3. Mas, assim, é uma equipe que ela tem, sim, a característica de sair com 3 jogadores, né? Na linha defensiva. Então, geralmente é uma linha de 3 que tá sempre espaçando sempre espaçando essa primeira pressão da equipe adversária. Fica, às vezes, uma dinâmica um pouco diferente, aí depende muito como é que os laterais vão atacar, porque se os laterais são jogadores que procuram mais o lado, aí esses pontas, que muitas... o que chama atenção também é isso, né? Porque apesar de jogar com pontas, esses pontas, eles têm a característica da velocidade e tudo mais, que são aqueles pontas clássicos, mas eles conseguem se virar muito bem por dentro, né? Então não são jogadores que ficam único exclusivamente abertos e naquele 1 para 1. Então esse é um ponto. É legal como eles se moldam, independendo de como a equipe do Bayer Leverkusen vai atacar. Então, só que é claro, eles têm que ter essa característica, porque se a gente fala dos laterais do Bayern, principalmente aí falando em Grimaldo, que é um lateral muito ofensivo e que joga muito mais pelas pontas, eu nem sei se o Grimaldo funcionaria por dentro, então você tem que ter tem que ter esses pontas muito conseguindo se adaptar às circunstâncias do jogo. E por quê? Porque o Bayern também é uma equipe que gosta de atacar de forma rápida. Então ele utiliza sim a posse de bola, utiliza, né, ter mais paciência, colocar o adversário em bloco baixo, rodar bem a bola, mas muitas vezes ele utiliza-se também, e dependendo do jogo, de uma quebra de primeira pressão rápida e de uma ligação de contra-ataque não, né, mas
de uma ligação no espaço, melhor dizendo, rápida desses pontas. E aí você precisa de caras velozes. Por exemplo, utilizando o exemplo do Foden no Manchester City. Quando você tem o Foden, é um cara muito bom de jogo curto, é um cara muito bom de jogar como ponta, mas vir por dentro, mas é um cara que, apesar de ter velocidade, não é aquele velocista. Não é por exemplo, um Doku que tem velocidade. Sabia que o Thiago ia fazer esse tipo de... Ele levantou a sobrancelha na hora, mas segue aí. Exato. Ainda mais que eu tô falando do Foden e do... Aí é a dupla mais temida. Meu Deus! Enquanto a gente fala isso, parentes, gol do Bayer Leverkusen, acabou de bater um pênalti aqui e abriu o placar 1-0 Bayer Leverkusen Virtus. Segue aí, Lincoln. É isso. Então, tem essa característica e tem uma característica também, às vezes, que lembra um pouquinho Cara, vai ser até complicado eu falar isso, mas tudo bem. Do Barcelona, do Guardiola, com a estrutura que se utilizava, que eram os 3 zagueiros saindo, às vezes um losango por dentro. Então, tipo, o que chama atenção também nesse Bayern é essa moldura que ele faz, essa adaptação no seu esquema de jogo. Ele não é um número fixo. Por exemplo, o Guardiola, que por ser um jogo de posição, a gente consegue identificar muito mais o 2-3-5, o WM, então você consegue identificar melhor os jogadores. O Bayern ele é um pouco mais camaleônico, assim, dizendo na forma de atacar. E defender é aqueles princípios, né? Tentar os encaixes muito bem feitos, marcação, pressão, e aí é tudo que uma equipe que joga com posse precisa, né? A equipe que precisa do contra-ataque, ela raramente vai fazer esse bloco mais alto, o que é diferente do Bayern, porque o Bayern gosta de ter a bola, briga por isso, mas para quem não gosta da posse de bola, se encanta mais com o Bayern porque não é aquela posse de bola do Guardiola. Eu sou, né, já falei várias vezes, eu sou encantado com essa posse de bola que demora e toque, e é 3 minutos tocando a bola e faz o gol. Eu gosto disso demais, assim, esse jogo de espaço curto para mim é fantástico. Mas para quem não gosta desse estilo, mais gosta da posse de bola, ou gosta de ver um futebol mais atraente do que se fechar numa duas linhas de 4 lá atrás e sair no contra-ataque, se encanta também com o jogo do Xabi Alonso, porque é um jogo mais rápido, é um jogo mais dinâmico, é um jogo... Na Inglaterra até muita gente, os próprios torcedores do City tinham meio que resistência com o jogo do Guardiola, né, que foi se adaptando. Por ser uma posse de bola assim, um pouco mais demorada, mais lenta, não tinha aquela intensidade do futebol inglês, e ele mesmo fala que foi se adaptando às características do futebol inglês, mas por isso que o Xabi Alonso agrada a gregos e troianos, vamos dizer assim. Só para fazer um parênteses, né? É muito legal essa posse de bola, principalmente quando você vai narrar um Arsenal e Manchester City, que não acontece absolutamente nada no jogo, e tem essa posse de bola do Manchester City. Nossa, que delícia, né? Ai, que beleza. Mas é porque E tá tudo bem, mas é porque o Arteta abriu mão das suas características, né? Ficou com medo, e até ele falou depois na entrevista, né, o ídolo do nosso querido Thiago Becker, eu gosto bastante dele também, que é o Fred Caldeira, postou sobre a entrevista no pós-jogo, e o Arteta falou, né, vocês estão prontos para ter que correr atrás da bola por 3 minutos, recuperar, perder na sequência e correr mais 3 minutos? Então, vocês estão prontos para jogar contra o City, porque vai ser dessa forma que eles vão jogar. Então, eu não gosto desse tipo de atitude, gosto bastante do Arteta, mas não gosto desse tipo de atitude de abrir mão dos seus princípios. Deu certo, mas poderia dar muito errado, como já deu no Etihad. Ô, Thiagão, e aí a gente, ainda falando do Xabi, né, Xabi Alonso, ele estava sendo muito especulado em muitos lugares, muitos times, falava dele no Liverpool, imaginava que ele poderia ir para o Liverpool, falava até dele no Real, uma possível saída do Ancelotti para a seleção brasileira, surgiu o nome dele no Bayern de Munique, em situações que ele está, times que ele passou e teve história, mas ele preferiu e vai permanecer no
no Bayer Leverkusen nessa temporada. Para você, ele fez certo? O que você acha dessa permanência do Xabi Alonso, hein? Cara, se ele vai pro Liverpool, eu acho certo. Se ele fica no Leverkusen, eu também acho certo. Seriam duas ótimas opções. Lembrando que o Xabi Alonso ele começa primeiro treinando a Real Sociedade B, né? Então, treina primeiro a Real Sociedade e daí ele ganha a oportunidade na temporada passada pelo Leverkusen. Ele chega, o Leverkusen está na zona de rebaixamento e termina a Bundesliga na 6ª colocação. E, se não me engano, chega longe na Liga Europa, mas agora eu não lembro. Mas ele é um técnico diferenciado e ele tinha a opção agora, como você falou, a opção de ir para o Bayern de Munique, com certeza o Bayern iria atrás dele, se já não foi, porque vai sair o Tuchel. E é óbvio que o Liverpool queria ele para o lugar do Klopp, inclusive isso é uma indagação, quem vai ser o técnico do Liverpool na próxima temporada. Fala-se do De Zerbi, mas agora também do Rubem Amorim. E tinha a opção do Real Madrid, mas deixou de ser opção porque o Ancelotti renovou por mais uma temporada, né? E aí, ele escolhe o que poucas pessoas imaginavam. Ele recusar só o Bayern de Munique, eu entenderia, porque querendo ou não, mesmo sendo uma equipe poderosa e que provavelmente ano que vem vai voltar a ganhar de novo a Bundesliga ou vai voltar a ganhar títulos, porque é um gigante, um colossal, uma das maiores equipes do mundo, tem um elenco absurdo, precisa só acertar algumas coisas. Ele recusar o Bayern de Munique, eu até entenderia. Agora, ele recusar o Liverpool, eu me surpreendi um pouco mais, porque é uma equipe que ele tem muita dedicação, como você bem disse, é na Premier League, onde é a melhor liga do mundo, ele chega com um elenco fortíssimo também, enfim, ou talvez seja também porque eu gosto muito do Liverpool, eu acho o clube perfeito. Mas ele tinha o ponto de você vai substituir o Klopp, que já está lá há praticamente 9 anos, ele mudou o Liverpool, não, o Liverpool já era um gigante, né? Já é uma das maiores equipes do mundo, mas vinha numa decadência. E o Klopp colocou de volta nos holofotes, colocou ganhar títulos de volta, ganhou a primeira Premier League do Liverpool, ganhou Champions League, chegou em finais, então fez uma história diferente. Ele recusa o Liverpool, eu não entendi muito bem, mas eu gostei porque eu entendi que ele, dentro do Leverkusen, ele se sente tão bem que ele vai repetir mais um ano. Eu acho que ele não fica depois da temporada que vem, e isso pode ser até para ir pro Real Madrid. Como ele é espanhol, eu não sei qual dos 3 clubes ele ama mais, não sei se ele já deu uma entrevista falando disso, mas talvez seja até o próprio Real Madrid. Então eu acho que o Ancelotti fica só mais uma temporada, e eu acho que depois da temporada que vem, não é certeza obviamente, mas ele pode acabar pintando em Madrid. Dito isso, ele ficar no Leverkusen é uma prova de que ele acredita no trabalho, ele gosta do jeito que ele é tratado ali, ele já tá com o clube, ele tá se tornando ídolo, querendo ou não, porque ele vai ganhar títulos que o Leverkusen nunca sonhou em ganhar nesse ano. Então já vai se tornar um dos maiores técnicos da história do Leverkusen em 1, 2, 3 temporadas. Ele vai ter um time forte para a temporada que vem, porque ele vai ter um investimento a mais. Tomara que o Leverkusen consiga segurar os seus principais jogadores, tomara que consiga segurar o Grimaldo, o Frimpong, o Wirtz, e que ele traga peças onde ele acha que precisa melhorar. E principalmente banco, né? Porque o Leverkusen tem algumas peças, mas precisa de um elenco mais forte, porque vai vir Champions League e é outro nível. Então ele acredita no projeto do clube, e por isso fica mais um ano. Ele sabe também que, por exemplo, se ele vai para um Liverpool, para um Bayern, para um Real Madrid e não dá certo, já vão dizer que foi um treinador de uma temporada, enfim, como é o mundo hoje em dia. E talvez seja até cedo para ele, né? Talvez seja cedo, talvez ele se sinta cedo, e é tudo bem, porque ele está começando agora também, e é realmente cedo. Não são todos os treinadores que começam igual o Guardiola, por exemplo, mas é um treinador diferente mesmo, tem tudo para ser um dos melhores aí nos próximos anos. É mais um espanhol, assim como diz o Lincoln, né? É incrível como essa safra de treinadores, talvez hoje, dos melhores treinadores do mundo, 3 são espanhóis, Arteta, Guardiola e agora o Xabi Alonso também, e todos meio campistas, então, e o Ancelotti, que não é espanhol, também era meio campista. Mas realmente ele é uma surpresa ele querer ficar, mas é muito louvável e é interessante demais. Vamos ver o que ele vai aprontar na temporada que vem pelo Leverkusen. Ô Lincoln, pra gente encerrar aqui essa questão do Bayer Leverkusen, não, porque o programa é sobre o Bayer Leverkusen. Pra gente encerrar essa questão sobre o Xabi, uma coisa que eu tava pensando, o futebol alemão ele tem uma característica que é bem curiosa, que ele é um futebol bem mais aberto, né? Você vê que as defesas acabam sofrendo bastante gols, e é um futebol mais aberto mesmo, né? A gente não é raro ver placares elásticos na Bundesliga, né?
Isso ajuda na forma como o Xabi Alonso joga também? Essa forma do campeonato alemão não se preocupar tanto defensivamente, ser um campeonato com tantos gols? Cara, Te peguei. Eu acho que foi uma. Eu confesso que não esperava essa pergunta, mas eu acho que não, porque a gente já tem equipes. É claro que tecnicamente a equipe do Bayern é melhor do que a equipe do Leverkusen, mas o Bayern sempre enfrentou defesas muitas vezes chatas, assim, vamos dizer, que se preocupam mais em defender na própria Bundesliga e não tinha, por exemplo, essa temporada, mesmo tendo as defesas que jogam, sempre ele não consegue ter o desempenho de ataque que tem. Então, eu acho que o mérito ele é muito mais do que a equipe do Leverkusen consegue fazer. Eu acho que essas dinâmicas e essas adaptações do futebol alemão, essas adaptações do Bayer Leverkusen no futebol alemão é que trazem as surpresas a essas defesas, muito mais do que as equipes, entre aspas, se abrirem muito mais ou estarem mais propensas a isso. Por exemplo, a gente pensa no futebol inglês, ele é muito intenso, mas a maioria das equipes, e eu acho que a tendência mundial ela vai também nesse caminho de ser equipes que se fechem menos. O Parc des Bois ali do Mourinho, ele vai ser, eu acho que abolido é difícil, mas vai sumir pouco a pouco. Vai ser cada vez mais difícil, porque as pessoas, o futebol, e aí a gente entra numa outra questão, é um dos esportes que pode terminar 0-0, né? Acho que só o futebol, o futebol society, né, que é agora me fugiu o nome, Fut7, né? Fut7 e o futsal. O resto, não existe placar de 0-0. Não existe. Então, assim, se você não tem uma dinâmica que atraia novas pessoas para uma nova geração, é claro que falando em Brasil, em alguns países é muito difícil, né? Morrer a modalidade ou a falta de interesse. Mas, por exemplo, por que o futebol nunca virou nos Estados Unidos? Por causa disso. Os esportes americanos, eles não têm um 0-0, não existe empate. Não tem um 1-0. Não tem uma possibilidade de ter um 1-0. O hockey talvez, exato, mas mesmo assim. E tipo assim, o que pra mim faz sentido, tá? Eu tinha uma resistência mais ou menos sobre isso, mas faz muito sentido pra mim. Cara, como é que você vai ver um jogo, um espetáculo, onde o ápice do espetáculo é o gol, ou é o touchdown, ou é o home run, e você não assiste nada. Você tem um 0-0. Tipo, tu não consegue ter o ápice, você pagou por aquilo ali. Então, tipo assim, tanto é que a MLS, uma época, tinha o shootout, né? Quando acabava 0-0 o jogo, tinha o shootout pra ter um momento, pra ter uma vitória. Então, se as equipes hoje, e eu acho que a galera antigamente aceitava o próprio torcedor, se é pra eu vencer, se é pra eu ser campeão, eu prefiro que a minha equipe se defenda, nem que eu tenha que ficar 200 minutos aqui atrás, com a bunda sentada perto do goleiro, e fazer um contra-ataque, achar uma bola de repente e ganhar. E hoje não, hoje o torcedor ele já cobra mais. Até, por exemplo, o torcedor do Vasco acredita que pode amassar as equipes. Então, tipo... Eu sou antigo. Se for 1-0 e ganhar alguma coisa, não ser rebaixado, tá bom. Se ganhar, já é um louco. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que eu acho que as equipes elas estão cada vez mais propensas a propor o jogo. Propor o jogo também é difícil, né? Porque mesmo que você fique sentado lá, você está propondo um jogo que é o jogo de contra-atacar. Então, você está propondo um tipo de jogo. Mas a equipe ter mais ações, né? Ser mais protagonista do jogo. Isso. Então, eu acho que as equipes estão mais propensas a isso. A gente vê uma Premier League hoje, é raro. Tirando o Luton, eu acho. Eu não vejo outra equipe que procura sentar lá. O Crystal Palace... o Crystal Palace talvez, nem o Sheffield, que é o Lanterna, joga desse jeito. Exato.
E Então, o tipo Luton, assim, mesmo sendo esse time mais defensivo, passou 18 jogos seguidos fazendo pelo menos um gol, né? Então... É isso. Então, tipo assim, o que a gente tem é bastante encaixes, é bastante uma marcação-pressão mais alta, e aí você sair desses antídotos é que é complicado. Então, eu acho que vai muito mais do mérito, essa roda toda, para falar que, para mim, vai muito mais do mérito do Leverkusen conseguir fazer o que faz do que outra equipe. Dando uma pitada que eu já falei sobre a questão do Xabi Alonso ficar no Bayer Leverkusen, eu gostei da resposta dele e do porquê, confesso que achei que ele sairia, mas eu acho que foi a decisão mais acertada. Primeiro por quê? Porque ele está acostumado no local onde ele está. É claro que se sair os jogadores, né, e ter que remontar uma equipe aí fica complicado, pensando em um bicampeonato de uma Bundesliga, mas se ele, por exemplo, vai para um Liverpool que pode ser que conquiste a Premier League, né? Tipo, tem grande chance disso acontecer. Ele já chega numa equipe consagrada, né? Uma equipe campeã, que embora tenha alguns jogadores que chegaram nessa temporada do Liverpool, eles já têm um título de Premier League, muitos já estavam lá, e ele não título chega... de Champions League, por exemplo, né? Título de Champions, e ele não chega com a bagagem para falar assim, cara, eu que mando nessa P aqui. Que não é dessa... Eu acho que o Xabi Alonso, ele é muito bem quisto pelo elenco, porque ele não é esse cara arrogante, mas ele não chega com as costas largas para uma Premier League, para ser treinador. Olha o que aconteceu com o Xavi, cara. O Xavi, ele é ídolo do Barcelona, ele tá sendo amassado com os dois pés e ainda... E agora... A aviso prévio dele tá batendo nas costas. E agora sendo Exato. cogitado no Ajax. Então... E faz sentido, hein? E faz sentido. E não é porque... É que o Ajax é uma bagunça, né? Só parede. Exatamente. Mas assim, eu acho que o Xabi Alonso, então ele faz a escolha certa, cara. Eu acho que ele faz a escolha certa. Eu acho que ele vai muito bem quando ele... Porque se ele vence por exemplo, vence Bundesliga, vence Europa League, ano que vem ele reconquista a Bundesliga, vai bem ali na Champions League, cara, tipo, esse cara, ele sai de uma segunda, ele vai para outro patamar, entendeu? Ele vai para outro quilate daí. Aí ele chega, além de, para mim, ele já é um grande treinador, mas além de ser um grande treinador, ele chega com umas costas largas para qualquer time que for. E eu te falo, eu acredito que não vai acontecer isso, mas não é pelo meu gosto pela equipe do Barça, né? Não é pela minha torcida pela equipe do Barça, não é por nada. Mas eu acho que esse estilo, e com os jogadores que tem no Barcelona, eu acho que seria a melhor equipe para ele estar. O Liverpool, até acho que ok, pela identificação, mas eu não sei, eu estou querendo falar em termos de elenco. Eu acho que o que o elenco tem para oferecer, e pelas características um pouco mais próximas de estilo de jogo, cara, o Barça casaria demais assim com o Xabi Alonso. É claro que entra a questão de título, identificação com o clube e tudo mais, mas eu vejo o Barça precisa, né? E o Barça precisa, ninguém sabe quem é que será o próximo treinador, mas é isso. Acho que o Xabi Alonso ele acerta muito em permanecer pelo menos mais uma temporada no Leverkusen. Vamos ver aqui se... Eu acho que faz o certo também. Talvez estruture um time melhor ainda para a temporada seguinte, para poder mostrar que não foi fogo de palha, né? Que ele consegue permanecer numa situação ainda mais confortável no Bayer Leverkusen. Tô pesquisando aqui, eu vou descobrir outro parênteses, né? Pra gente mudar de assunto, chegar na parte final aqui do programa. Os apelidos do Bayer Leverkusen, né? O Werk Self, que é os 11 da fábrica, Loan, os leões, mas também em alguns lugares que eu pesquisei, eles podem ser os aspirinas. Que a Bayer foi a fabricante a fabricante da aspirina, e também pode ter esse apelido. Então, tá certo. Engraçada situação também. Vamos chegando aqui pro final, o último bloco, uma informação totalmente avulsa aqui enquanto eu tava pesquisando. No último bloco aqui do nosso programa, que é o seguinte, o Leverkusen, ele já foi campeão de algumas coisas, né? Já foi, pode falar.
esse apelido aspirina, ele faz muito sentido essa temporada, porque nenhum torcedor do Bayer Leverkusen tá tendo dor de cabeça. Não, tá passando ali suave, né? Não tá precisando. Vamos montar um time da farmácia violeta e colocar os de pirona, sei lá, alguma coisa assim. Não, pelo amor de Deus. Olha que o cara me solta de pirona. Isso aí deixa pras arquibancadas do estágio do Corinthians mesmo. O Bayer Leverkusen. Mas não é zoação. As arquibancadas da Neoquímica Arena tem nome de remédio da Neoquímica. Antes fosse eu zoando. Eu tô falando uma verdade. Enfim. Vamos focar aqui no Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, que já foi campeão da Copa da UEFA 87-88 e campeão da Copa da Alemanha 92-93. Porém, Bundesliga, o campeonato alemão em si, nunca foi campeão. E por causa disso tem o apelido do Neverkusen, né? O nunca Kursen, né? Nunca venceu. O mais próximo que chegou foi na temporada... Cadê aqui? Temporada 99-2000, né? O Thiago fez a pesquisa aí mais a fundo do que eu pesquisei, ele vai saber responder certinho. Mas quando chegou na última rodada, tendo que vencer, mas abriria um ponto de vantagem, o Bayern de Munique simplesmente não conseguiram perder o jogo e foram ultrapassados. E até a foto, né? Tem umas fotos aqui no site que a gente pegou. A cara dos torcedores do Bayer Leverkusen é impressionante. Tem a cara de perda de título, né? Você fica... É aquele momento, todo mundo aqui já perdeu um título na vida, né? Como torcedor, a gente fica com aquela cara de incrédulo parado assim na frente da TV sem entender. E a cara dos caras no estádio é realmente triste, né? Pela situação que aconteceu. E a gente caminha, né, Thiago? Para, enfim, acabar essa pecha do Neverkusen e o Leverkusen, enfim, vencer um título alemão, né? Não, a sequência, né, nos anos 90 ali do Leverkusen é um absurdo, né? Porque é uma equipe que foi criada em 1904, mas só em 1980, se eu não me engano, que foi chegar na primeira divisão do campeonato alemão. E aí que em 95, 96, ela se salvou de rebaixamento contra o Kaiserslautern, essa equipe que vai enfrentar agora a final da Copa da Alemanha, né, e que rebaixou o Kaiserslautern. Então, deixou de ser rebaixado em 95, 96, na última rodada, o empate contra o Kaiserslautern. E na temporada seguinte, algo que quase aconteceu na temporada passada, né, porque o Leverkusen, apesar de ser uma equipe que não é uma equipe de se brigar para não cair hoje em dia, e nem antes de chegar ao Xabi Alonso, mas estava nas primeiras rodadas, acho que foram 6 derrotas seguidas, as 6 primeiras rodadas da Bundesliga do ano passado. E depois o Xabi Alonso chegou Xabi, né? e não levou o título. Acho que o Xabi Alonso chegou. O Xabi Alonso chegou, só que já estava com as derrotas. Aí ele trouxe aqui para 6º lugar, não foi campeão, beleza, mas já foi uma crescente absurda. E daí na temporada 96-97, que foi o primeiro vice da Bundesliga do Leverkusen, tinha Zé Elias, por exemplo. Hoje eu conheci, eu como sou jovem, eu conheci ele só como comentarista dos canais ESPN. Mas eu tô falando sério. Eu só conheci ele na época de comentarista, mas ele jogou no Corinthians também, né, Lincoln? Pô, é o Zé da Fiel, velho. Então. Aí. Era cada machadada uma minhoca. Não, ele era. Cada uma era 3 minhocas. Cada machadada não, cada enxadada, né? Machado você corta a árvore, cada enxadada é uma minhoca. Mas ele tinha todo tipo de ferramenta ali na bolsa dele. Tinha o Niko Kovac, que foi técnico da equipe do Bayern de Munique. Paulo Sérgio, brasileiro também. E perdeu de 4-0 na penúltima rodada e o Bayern campeão. Né? O Bayern já estava desde aquela época ali, já sendo campeão algumas vezes. Então foi o primeiro vice em 96 e 97. Em 97 e 98, o Zé Elias saiu, foi 3º colocado. Lá em cima também, mas não deu sorte. Tá dizendo que foi 3º porque o Zé Elias saiu? Ou... Não, com certeza. Mas chegou o Emerson daí, outro brasileiro. E o campeão foi o Kaiserslautern. Não, 97, isso. Que tinha sido rebaixado em 95 e 96 e ficou na frente, com o Leverkusen ficando em 3º. Foi a primeira temporada de Champions League, inclusive, foi eliminado pelo Real Madrid, a equipe do Leverkusen. E aí, em 98 e 99, veio o segundo vice. A contratação trouxe o Zé Roberto, né, aquele, do Real Madrid. Ele foi eliminado pelo Real Madrid, trouxe o jogador do Real Madrid, o Zé Roberto, e ficou em segundo, só que ele ficou 15 pontos atrás do Bayern de Munique. Mesmo assim,
foi durante a temporada toda segundo colocado, mais um vice. Em 99 2000, vice de novo, que é daí esse ano que o Pedro estava falando, que teve a contratação do Ballack, ele chega do Kaiserslautern, e aí ele faz o gol contra que faz o time perder a Bundesliga. Então, cara, é uma sequência de absurdos em que faz o Leverkusen ser em 4 anos ser 3 vezes vice da Bundesliga, e depois, né, Pedro, em 2020, 2001, 2002, foi vice da Champions League também, aí para a equipe do Real Madrid. Então são sequências de anos aí absurdos do Leverkusen. É por isso que veio esse apelido de Neverkusen, porque chegava, mas perdia. E até então, agora, hoje a gente já dá como título esse para a equipe do Leverkusen, mas até algumas rodadas atrás, até uns meses atrás, diziam, pô, vai nadar e vai morrer na praia de novo. Mas pelo jeito esse ano vai sair essa zica aí, pela primeira vez na história vai ganhar a Bundesliga. É isso, né? Tirar um peso. Eu fico imaginando, o Lincoln, isso do torcedor, né? O torcedor que viu, né? Deixa eu colocar aqui a foto que eu tinha até separado. Que essa cara, perdeu o título para um time. E detalhe, né? Nessa temporada, você dá risada porque não é teu time, né? Nessa temporada, nesse jogo específico, eles jogaram contra. Cadê o time que eu tinha pego o nome aqui, gente? Nossa senhora, Underhaching. Que era um time. Era um time que eu nem. Obrigado. Eu nem sei em que divisão. Nem sei em que divisão tá esse time. Na época ele era o 11º colocado, não tinha mais risco de rebaixamento. O time hoje tá na 3ª divisão alemã, tá jogando nesse exato momento também, tá empatando 0-0 com o Handerhof Meinheim. Aqui a informação. Aí. E perdeu o título, cara. E aí eu fico pensando, torcedor, naquele momento, hoje, olhando e falando, cara, enfim, eu vou conseguir tirar esse peso das minhas costas e voltar a ser campeão, né? Esse é azar também. Tem alguns times que eles são predestinados ao azar, né? O Leverkusen tá matando isso. A gente tem aqui no Brasil o Botafogo, o Vasco da Gama. Em outros países tem esses times, né, que também batem tanto na trave e acabam não conseguindo. E a gente vê o Leverkusen saindo disso, né? O Vasco ainda teve os momentos de glória dele um pouco mais recente, né? 90, o Thiago vai me ajudar a lembrar aí, que ele tá empolgado. 99, 98... 97, campeão brasileiro, 97, campeão brasileiro, 98, campeão da Libertadores. Isso. O único clube a ganhar a Libertadores no centenário, tem que respeitar. Tem a Mercosul, tem outros campeonatos, enfim. Aí depois mas recentemente a Copa do Brasil 2011. Recentemente lembrar dessa época. Mas é o que eu posso falar, né? 13 anos atrás, meu amigo. Cara, tem essa característica dos times. Tem time que... Eu não gosto de estigmatizar ninguém, não. Esse negócio de pipoqueiro, disso e aquilo. Mas é curioso, né? A história do Bayern, ela é, no mínimo, curiosa. E que é um dos times, cara... Ele é um dos times tradicionais, né? Vamos dizer assim... Ele tem uma tradição. Quando você fala de Bundesliga, você pensa no Borussia, você pensa no Bayern de Munique, claro, mas você pensa no Bayer Leverkusen, pensa no próprio Werder Bremen. Então tem algumas equipes que são linkadas à competição. E o Bayer Leverkusen é uma delas. Embora tenha todo esse histórico aí de problemas com vencer campeonato. Agora sim, sempre foram times bons também. Eu lembro dessa final Bayern e Real Madrid, né? Como eu falei ali do gol que aconteceu. Inclusive, é a final onde o Casillas passa a ser titular da equipe do Real Madrid. Acontece uma lesão do goleiro na época, que era o César Sanches, e ele acaba saindo já logo no primeiro tempo. E o Casillas simplesmente acaba assim, com o jogo. Ele vai muito bem. Acaba com o jogo não, mas ele vai muito bem. E inclusive também o jogo onde o Casillas ele costumava cortar metade da manga. Ele jogava com a manga longa, mas ele cortava do antebraço para baixo. Então ficava uma coisa assim, bem engraçada para a época. E ele é o primeiro jogo dele
como goleiro do Real Madrid, e a partir de então ele vira o goleiro do Real Madrid. Mas era um time, cara, muito forte, o time do Bayern, né? Como eu falei, tinha o Ballack, tinha o Diego Placente, tinha o Lúcio. Naquela época o Lúcio era um dos grandes zagueiros. Aliás, o Lúcio foi, né? Eu não gostava muito, mas em termos de nome mundial, ele tinha um nome muito forte. Então era um time, e sempre teve times assim mais tradicionais. Esse time aí que o Becker falou, do Zé Roberto, que depois foi jogador do Bayern também, era um time muito forte. A própria temporada 2004-2005 também tinha uma equipe forte. Tinha o Berbatov, quem lembra do Berbatov no próprio Manchester United, jogou no Bayer Leverkusen. Então sempre foram equipes fortes, mas equipes que nunca apresentaram um futebol muito vistoso, e tem esse porém, assim, né? Essa questão aí de não ter títulos, ou ser uma equipe que, na hora H, é uma equipe que acaba não conseguindo efetivar a conquista. Agora, esse ano eu acho que passa, eu acho que é um ano que... se eu tivesse que apostar, eu apostaria em 3 títulos aí para o Bayer Leverkusen. Eu acho que o Bayern, apesar do Liverpool ser o Liverpool, acho que o Bayern leva a Copa da Alemanha, acho que leva a Bundesliga e acho que leva a Europa League. Não estou só na torcida, mas acho que, falando em termos de razão, acho que leva. Então, afunda de vez esse estigma. O Bayern Leverkusen só tem uma coisa que eu não gostei nessa temporada. Aliás, algumas temporadas eu não gostei. Mas uniforme, com certeza. E que antigamente era lindo demais que é o uniforme. Cara, o uniforme apesar de ser as coisas do arquirrival aí do nosso querido Thiago Becker, mas, cara, aquela camisa listrada preta e vermelha do Bayer Leverkusen, ela é linda demais, e os caras simplesmente, né, acabaram, para não falar uma palavra um pouco mais 18 aqui, porque, cara, era muito bonita. E hoje, na verdade, para mim, os 3 uniformes são muito feios. Não muito feio. Né? Esse azul que tá jogando, por exemplo, agora, eu acho legal, esse azul. Eu não gosto, não. Mas a primeira ainda é a melhorzinha, vamos dizer, a vermelha com uma cruz assim, mas, cara, eu não sei por que tem um patrocinador que acaba, ferrando com a tradição do clube. Eu acho que, tudo bem, dá para inovar, mas não precisa ser também, assim, de uma forma escancarada. Barmania. A patrocinadora, Barmania. Ah, sim. É o Bayer Leverkusen que deu uma Atlético Paranenizada, né? Se eu pudesse usar algum termo assim. Porque o Atlético Paranaense também, cara, a camisa do Atlético Retro, a antiga, era sensacional, listrada, e hoje, meu Deus do céu. Eu gosto. Enfim, você é a única pessoa na face da Terra que gosta da camisa do Atlético Paranaense. Aí se você perguntar pro Petralha, ele vai falar que não gosta, mas que aceitou do mesmo jeito. Eu sou o cara que cuida dos uniformes do... Como é que fala? Não é do marketing, é do fornecedor de material esportivo. Eu que fui o responsável por essa camisa. O Lincoln, pra gente poder encaminhar aqui pro final, o Thiago é milênio, né? O Thiago é moleque, então ele gosta... ele gosta de escudo minimalista, ele gosta de camisa com conceito, com esses conceitos. Eu gosto do escudo da Juventus, soltar pipa no ventilador, essas coisas assim que o Thiago Becker... Eu nem gosto de ventilador, cara. O escudo da Juventus eu me acostumei já. Não é que eu não gosto ou eu desgosto. Eu simplesmente já me acostumei com esse escudo. Eu me acostumei, mas eu não gosto. Enfim, vamos caminhando aqui para o final. Foi bem legal o nosso papo aqui sobre o Bayer Leverkusen. A gente encerra com, nesse momento, o jogo Bayer Leverkusen e Union Berlin, com 15 minutos do segundo tempo, tá 1-0 com 1 a mais. Só vão ver a finalização de fora da área, não. Vai só rodar a bola aqui, enfim, o Bayer Leverkusen ficou no ataque. 295% de posse de bola pro Bayer Leverkusen. Contra o Union Berlin, que é o time que eu gosto, tá? Como eu gosto um pouco dessas questões da Guerra Fria, Muro de Berlim, acho muito legal a história do Union Berlin,
que é o time do lado oriental da Alemanha, né? Então, é bem legal essa história. Ele e o RB Leipzig, né? Só que o RB Leipzig lá na Alemanha ninguém gosta. Vamos finalizar aqui. É sério, ninguém gosta, porque como tem essa questão do patrocínio, não é uma coisa aceita direito lá na Alemanha. E realmente não gostam do RB Leipzig. Tanto que RB Leipzig é Hausenbahn Football, uma coisa assim, Rasenball, como é bola, é jogo de grama, de bola na grama. Saúde, Pedro. Assim. Tá gripado, só para poder fazer o RB, né? Enfim, vamos encerrar logo o programa. Lincoln Cruz, obrigado pela sua participação, foi bem legal o bate-papo. E você já deu seu palpite, né? O Leverkusen é campeão de tudo que ele for disputar nessa temporada. Para mim é isso. Eu acho que vai ser pela razão e pelo coração, tá? Eu acho que torço para que seja assim. E acho que o futebol, e como a gente já disse lá no começo, que é a sensação, a equipe sensação da temporada europeia de todas as ligas, para mim a sensação é o Bayer Leverkusen. Então, acho que será campeão e foi muito legal. Um programa alternativo, mas eu acho que, cara, quem esteve com a gente até aqui gostou demais, porque teve informação, teve característica atual desse Bayer Leverkusen, teve Xabi Alonso, teve momentos históricos também. É muito legal trazer esse olhar holístico, para gastar o vocabulário no final do programa, trazer esse olhar holístico do Bayer Leverkusen. E valeu demais, valeu Thiago, forte abraço, valeu Pedro, forte abraço, e forte abraço também para quem esteve com a gente. Não esquece do like, do comentário, da inscrição, de mandar para todo mundo e aquelas coisas todas aí da rede social. Exatamente, obrigadão a todo mundo. Outro parênteses, antes de passar pro Thiago finalizar, vocês perceberam que a camisa do Union Berlin tá com uma coisa diferente, o patrocínio ali no centro? É o símbolo do Star Trek. Mas, Pedro, por que o Union Berlin tá com o símbolo do Star Trek? Porque eles são patrocinados pela Paramount, e a Paramount coloca aqui uns... O que é Star Trek, gente? Jornada nas Estrelas. Que o Capitão Kirk... É milênio, mas pode ser milênio, pode ser Duênio, pode ser... Não, Jornada nas Estrelas eu já ouvi, mas nunca assisti. Isso aí não dá. Enfim, e só pra falar, as camisas infantis tem o patrocínio da Patrulha Canina. Então tem isso também. Diga-se de passagem, assisto muito. Criança pequena em casa acontece, né? Thiago Becker, obrigadão pela sua participação no programa de hoje. Valeu, meu parceiro. Só um detalhe, né? Você pode ser milênio, mas tem que dar uma pesquisada um pouco mais, meu parceiro. 1966, vocês estão de sacanagem também, né, cara? Mas tem série nova, tem desenho, tem coisa recente. Tem pouco streaming agora pra assistir o Star Trek. Mas o corte de cabelo desse cara aqui não dá também, né? Pelo amor de Deus. O Spock. É o da Vala. Sabe o da Vala? Pelo amor de Deus, parece um cubo o cabelo dele. Lembra o da Vala, ô Pedro? O Thiago nem, né? Se ele não lembra do Star Trek. Nossa senhora, foi longe agora na referência, hein? Vai, Thiago, encerra fala aí o encerramento. Obrigado pela participação. Antes de encerrar, é só lembrar que em 2001, 2002, além de ser vice da Champions League, foi vice da Bundesliga e da Copa, pro Schalke da Copa, pro Dortmund, o Dortmund ganhando algum título aí, ó, na Bundesliga, e era líder também até a penúltima rodada, então foi 3 vices numa temporada só. Pode ser que nesse ano seja 3, ou pode ser 3 vices, né, mas daí também o Bayern de Munique, inclusive, tá empatando nesse momento em 2-2 com Heidenheim. O nomezinho pra falar. O time com o nome mais legal que eu acho, ó. Heidenheim. Heidenheim. Muito bom. Heidenheim, o cara fala com raiva. Mas começou 2-0 pro Bayern, tá empatando agora e o Leverkusen tá campeão pra caramba já. Mas é isso então. Finalizando aqui, cara, é um programa, como o Lincoln falou, diferente, mas eu acho que talvez seja o mais informativo que a gente trouxe até agora. É o que a gente foi mais a fundo nas pesquisas e tudo mais para trazer certinho algumas coisas de pesquisa, outras de lembranças nossas, de hoje em dia, obviamente, a gente assiste bastante o Bayer Leverkusen jogar. Eu gosto muito, é igual eu falo, aqui no Brasil, obviamente, sou Vasco da Gama e mais nenhum time. Mas agora lá fora, cara, eu tenho um carinho especial pelo Real por causa do Cristiano. Mas, assim, é muito legal acompanhar times que vão virando sensações durante a temporada, né? Igual foi muito legal de assistir o Leicester, legal de assistir. Foi legal ano passado
temporada passada, na verdade, a equipe do Napoli, essa temporada do Leverkusen. Então, isso aí eu acho que mais atrai. O Bonifácio tá voltando a jogar agora depois de 3 meses. E equipes com jogadores jovens, né? Que como eu sou de uma geração, como vocês já estão pegando no meu pé aí, muito mais jovem e sou viciado em jogar FIFA, por exemplo, eu monto muitos times lá jovens e possam dizer que é falação, mas o FIFA ou o videogame atrai muito o pessoal, principalmente aqui da América do Sul, para o futebol europeu. Então, isso fez eu também me aproximar bastante. E é muito legal de assistir uma equipe dessa dando certo, ainda mais quando o técnico é alguém que eu vi jogar também, vi, obviamente, mais o final da carreira dele, mas vi também jogar o Xabi Alonso, era um craque e hoje é um baita técnico. Mas é isso, agradecer ao Pedro e ao Lincoln pela companhia e a todo mundo que está assistindo e assistiu esse vídeo, quem chegou até aqui, né, em 1h15 de vídeo aí já, mas muito legal o assunto de hoje. E, gente, até a próxima. Tamo junto. Exatamente, obrigado a todo mundo que acompanha a gente até agora, chegou até esse momento, percebeu que o Thiago Becker é um millennial. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Valeu, falou, se inscreva, deixa o like, comenta aí também o que você vai estar achando do Bayer Leverkusen, beleza? Valeu, falou, até a próxima.